Bom, agora vamos falar sobre o gênero lírico. Enquanto o gênero épico, ele pode ser considerado como uma palavra narrada, ou seja, algum tipo de narração, o gênero lírico vai ser a palavra cantada. Inclusive, o nome lírico vem do instrumento lira, porque antigamente aquilo que a gente conhece hoje como poesia, na verdade, eram textos cantados e acompanhados musicalmente pela lira. Então, eles ficaram conhecidos por causa disso, né? Então, a poesia, quando ela começou a existir, ela tinha essa aproximação muito forte com a música. Então, não é à toa que a canção é considerada um tipo de literatura, porque está na própria raiz da literatura. Então, falar em lírica, antes de querer dizer poesia, como a gente lê num livro, queria dizer canção. Então, é por isso que, por exemplo, uns anos atrás, teve muita polêmica porque o Bob Dylan, que é um cantor e compositor de folk, ganhou o prêmio Nobel. E aí isso gerou toda uma discussão de como assim um compositor ganhava o prêmio Nobel, que coisa mais estranha, mas na verdade isso tinha a ver com uma forma de dizer que, peraí, canção também é um tipo de literatura. E é um tipo totalmente digno porque tá lá na própria origem da literatura. E muita coisa surgiu depois disso que não estava na origem que a gente chama de literatura, mas a canção já estava lá desde o início, então nada mais justo que a gente reconhecer. E, inclusive, vocês vão ver que nas leituras obrigatórias do vestibular da URGS nos últimos anos, sempre tem algum álbum junto. Porque também é uma forma de se manifestar, de dizer que aquilo ali também é literatura e também merece ser estudado como literatura. E isso vem da origem da lírica. Então, o gênero lírico ele tem essa origem cantada, essa origem que era acompanhada por instrumentos e, portanto, tinha que se preocupar bastante com a musicalidade, não dava para ser só conteúdo. O que importa é o modo como as palavras soam. E então, para além dessa questão da musicalidade, uma das características importantes da poesia lírica é a questão da subjetividade. Porque enquanto no épico, por exemplo, pelo menos nesse início, né, na epopeia, se tratava de um narrador onisciente, ou seja, que sabia tudo, contando a história daqueles heróis, a lírica vai ser o contrário. A lírica vai ser o próprio sujeito que vai falar. Então, quem canta fala sobre os próprios sentimentos. Então, tá expressando um mundo individual. Tá exteriorizando, então colocando para fora o próprio mundo interior, os próprios sentimentos. Essa é a ideia principal da lírica. É essa valorização do sentimento da pessoa que se expõe. E é por isso que, se vocês forem ver nas análises de poesia que se faz na escola, a gente se refere muito ao eu lírico. Tem outros nomes, dá para chamar de persona lírica, tem outros tipos. Eu poemático, existe também, mas o que a gente mais conhece é o eu lírico. E o eu lírico vem desde esse início. Então, o importante na lírica é que é um eu que fala. Então, não tem um narrador. Quando a gente lê um poema, não dá pra dizer, o narrador do poema falou. Não tem um narrador ali. Mas também não dá pra dizer exatamente o poeta. Então, a gente lê um poema do Drummond e vai dizer, que o Drummond acha isso sobre o mundo. Também não dá pra dizer exatamente isso. A gente não pode colocar o autor dentro do texto, né? Então, a solução é falar sobre o eu lírico. Tem um eu ali que tá se manifestando. Essa é a característica principal da lírica. Então, ela vai ter essa preocupação com o sentimento, que não precisa necessariamente ser um sentimento positivo, nem negativo, dá para ser qualquer tipo de sentimento. Então, uma poesia que expresse raiva, que expresse nojo, é uma poesia tão digna quanto uma poesia que expresse amor. O importante é que saia alguma coisa ali, assim, que tenha algo a dizer. E aí, com isso, é importante dizer que, assim como o gênero épico, o gênero lírico mudou muito, porque, obviamente, isso aqui a gente tá falando de Grécia Antiga. Então, obviamente, tinha que mudar muito, senão já estaria morto, né? Que tudo que não muda morre.
Então, o gênero lírico mudou. E hoje em dia não tem mais o acompanhamento musical, a não ser que estejamos falando em canção. Mas aquilo que a gente conhece por poesia, geralmente é uma poesia que a gente lê no livro. Então, essa parte de ser literalmente acompanhada de música mudou, mas alguns elementos sobreviveram. Então, embora não seja cantada, a poesia dos 3 gêneros, a lírica no caso, é a que tem a musicalidade mais forte. Então, onde é que a gente acha rima, por exemplo? É na poesia, principalmente. A literação, a assonância, aqueles jogos, anáfora, tudo isso que dá uma sonoridade, isso vai estar principalmente no gênero lírico, mesmo hoje em dia. Claro, a gente pode encontrar em qualquer outro gênero, mas o principal, assim, a maior parte vai estar na poesia. Então, são coisas que já vêm desde muito tempo, são coisas que garantem essa musicalidade da poesia, que é uma das partes importantes. Tem muitos autores que dizem que o ritmo é o mais importante num poema, mais do que o próprio sentido, mais do que o que a gente vai entender dele. É o modo como ele soa, porque é isso que vai causar a emoção ou passar o sentido que ele quer passar a partir da expressão. Por isso que pessoas podem ler coisas diferentes no mesmo poema. Então, hoje em dia, a poesia ela mantém isso e mantém outras coisas também, que já vem desde a sua origem. É um gênero que vai usar muito a linguagem conotativa, né, a linguagem figurada, vai usar muitas figuras de linguagem, mas o que principalmente merece ser apontado é que quando a gente fala em lírica, em lirismo, até mesmo a ideia de poesia, muitas vezes a gente associa uma coisa clássica, sagrada, a um poema que fala sobre amor, a Camões, esse tipo de coisa. Só que a poesia ao longo do tempo foi tomando muitas formas. E dá pra falar sobre qualquer coisa. E se a gente for ler poetas contemporâneos, a gente vai ver que, na verdade, eles falam sobre qualquer coisa. Então, uma poesia, ela não precisa ser necessariamente sobre um sentimento elevado. Pode ser uma poesia sobre sapato, sobre árvore, sobre ódio. Qualquer coisa pode ser um tema de poema. E, por último, vale a pena dizer que, sobre a situação atual, a poesia é muito pouco consumida. Na verdade, a maior parte das pessoas que leem poesia hoje são os próprios poetas, infelizmente, porque tem muita gente boa produzindo. Mas tem um fenômeno muito interessante que está acontecendo, que fora dos livros a poesia tem sido muito difundida, até mais do que em outros anos, a partir principalmente de 2 meios, do Instagram e dos slams. Então, a gente vai ter poemas de Instagram, várias páginas que acabam difundindo a poesia, e tem toda uma discussão do quanto isso é uma poesia boa ou não, se é poesia ou não, mas isso já é outros 500. E tem a poesia de slam, que é maravilhosa e que recupera a oralidade e a musicalidade característica da poesia. Então, traz de volta esse movimento, que já era um movimento clássico, assim. E isso é muito importante, e traz esse movimento com conotações políticas e falando sobre a realidade, falando coisas que querem ser ouvidas. Vai pra pátria que pariu, e lá você para. Já que meu cabelo é bombril, eu vou lavar essa vergonha na sua cara e penetrar na sua mente com as minhas palavras, até você gritar para! Já que várias delas gritavam e não adiantava. Pá! Pra iluminar, vou tacar fogo na sua bancada religiosa da bala, porque a minha metralhadora tá carregada, como eu já disse, de palavra. Então, o slam é a nossa forma de poesia, talvez mais importantes no sentido de relevantes para a maior parte de pessoas hoje em dia. E dentro disso, pelo menos do ladinho disso, entra também o rap como um dos tipos importantes, um tipo importante de poesia, que a poesia tá no próprio nome, né? Que está sendo praticado hoje em dia e que tem que ser valorizado como uma forma de literatura.